Vamos ler em Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Grande Pai, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho desta grandeza, que Tu és tão grande que podemos reunir todos os pregadores no mundo e cada um tem um assunto, tem algo a falar, porque Tu és grande, falar de Sua grandeza. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em comentar com vocês sobre o selo da criação, da salvação e das eras. Não poderíamos pregar nada disto se não tivéssemos um profeta. Nós não somos grandes pregadores. Deus mandou um profeta para nós. Por isso que nós pregamos, sabemos. Quem vai no seminário não sabe que nós sabemos. Então é melhor um profeta do que todos os seminários. Estamos certos nisto. E nós vamos então meditar neste selo, porque cada vez que Deus completou, consumou um trabalho, Ele selou aquele trabalho. Aquilo estava terminado. Então nós aprendemos que a criação foi selada com um selo, o sábado. Foi o selo que Deus deu após ter criado todas as coisas. O homem foi a criação máxima. Você vê que Deus cria os céus e a terra e vai indo até chegar no homem. E o homem é depois dos animais, porque o homem é a perfeição da criação de Deus. Deveríamos dar valor a isso. Nós somos a perfeição. Muitas vezes a imagem do homem, o físico, a carne, está caída. O que precisamos então levantar esta imagem espiritual do homem, porque no corpo você sempre é uma negação, o corpo é uma corrupção, é pecado. Já nascemos em pecado. A gente sempre fala, nasceu um inocente, já nasceu em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então a gente já nasce em pecado, já nasce mentindo. E assim por diante. Então, esse nascimento não é uma grande coisa, porque não é a vontade perfeita de Deus. Aprendemos isso também com o irmão Brano, que o nosso nascimento sexual
Não é a vontade perfeita de Deus. É a vontade permissiva. Porque a vontade de Deus é que todos viessem pela palavra. Deus vai trazer Israel uma nação, o profeta diz, de um dia só. Ele vai falar e a coisa vai aparecer, vai existir. Então, lá no princípio era para ser assim, mas o homem errou, a mulher errou. Aí tivemos que vir através da vontade permissiva de Deus. Nosso nascimento sexual é uma vontade permissiva. Agora, quando Deus termina de fazer o homem, Ele dá um selo sobre aquela criação. Eu vou ler aqui o que o irmão Brana disse, a marca da besta, parágrafo 61, no final do parágrafo. O dia sabático foi um selo da criação de Deus. Ele terminou e então selou isto. É bom se você termina o namoro e sela com um anel, casa, termina aquele tempo, né? Aí você termina o tempo de casado, você morre, toma outro anel, é o que ninguém quer. Vi trocando de anel antes que complete o selo, tem que completar o selo de casamento, aí morre. Mas foi um tipo do dia sabático cristão. Agora, depois que ele terminou sua criação, ele deu a eles um dia sabático como um selo. Isso é exatamente correto. Que ele tinha terminado sua criação. Então, quando ele terminou seu plano de salvação, agora já está entrando no outro descanso. Está entrando no outro 7. Quando ele termina o seu plano de salvação, ele tinha um outro selo, glória, um outro selo. Então, cada um, em cada época, teve este selo. Os adventistas ficaram agarrados no sábado, que é o selo da criação. Perderam o selo da salvação. Eles ficaram agarrados lá no selo da criação e vamos guardar o sábado. E o sábado era um dia, apontando para quando viesse a salvação, seria um descanso eterno. Não era um sábado de um dia, seria um sábado eterno. Isto é um descanso eterno. O 63, a marca da besta, o irmão Branco está falando depois que Cristo consumou a sua obra. Este é o selo, este é o dia sabático. Não vê você, o sábado é descanso. Este é o Espírito Santo, irmão. Você termina crendo no selo da salvação, logo em seguida você precisa de receber aquele selo da salvação, que é o término da salvação, que é o Espírito Santo. Você não pode ficar só Jesus morreu no Calvário, Jesus fez isso para me salvar, fez isso para me perdoar. Não, você tem que receber o selo. Aí você chega no Pentecostes e recebe o selo que é o Espírito Santo. Se você tem sido justificado, está tudo bem, está bom. Se você tem sido santificado, está bom. Tem gente que ainda nem santificado foi e pensa que tem o Espírito Santo. Esse que é o problema. Temos que só foram justificados. Você é justificado, Deus te pega lá no mundo, te traz e te deixa sujo. Você foi justificado, Deus te pegou. Agora você tem que ir à santificação, você tem que deixar Deus te limpar, te lavar, como ele fazia para aprovar o sacerdote. Ele tinha que lavar primeiro, para depois ser aprovado. Assim fez o Cordeiro.
Jesus Cristo teve que ser lavado primeiro, batizado no Rio Jordão, para depois ser aprovado. Então, o crente não pode ficar só na justificação. É muito bom, né? Estou na igreja, graças a Deus, estou na mensagem, olha na mensagem revelada de William Branham, eu creio em João, mas ainda está sujo, como um galinheiro. Que o profeta dizia, como um copo pego lá no galinheiro. Então você está sujo como um galinheiro. Você veio do mundo, mas não se limpou. Você vem para dentro das coisas de Deus, mas não se limpou. Foi só justificado. Você creu. E crer não te limpa. A santificação é que te limpa. É o sangue que te limpa, que te purifica de todo pecado. Então a gente tem que passar pelo sangue. Aí ele diz, você está santificado, está bom. Mas quando você recebe o Espírito Santo, esta é uma obra consumada. E Deus tem completado o seu plano de salvação e selado isto com o batismo do Espírito Santo. Então você não pode receber o batismo do Espírito Santo sem essa santificação. A santificação já limpa os homens, as mulheres, tira dos homens o cigarro, a cachaça, o adultério, a mentira e tanta coisa que são atributos do pecado. Que a primeira coisa que tem que sair de nós é a incredulidade, que é o pecado. Certo? O mentir, roubar, fumar, beber, adulterar, não são pecados, são atributos. São coisas que o pecado fez. O pecado é incredulidade. Então, quando você deixa de ser um incrédulo, então você vive a palavra, você vai a uma vida limpa. Quando você deixa de ser um incrédulo, você vai à santificação. Aí você, até as mulheres mudam a sua vestimenta. Ela não muda para ser cristã, ela muda porque mudou a natureza. Ela muda porque ela passou por uma fase que as outras mulheres não passaram. E elas são mulheres iguais, só que ela passou por uma fase da santificação. A outra mulher está na igreja, ainda está na fase da justificação, ainda com calça esporte, com brinco e toda a maquiagem, né? Ela foi pega na rede, ela crê, mas ela ainda não se santificou. E quando ela se santifica, ela limpa, aí sai todo pecado, sai todo mal da vida da mulher, ela conserta sua vida, sua roupa, não corta mais seu cabelo, porque está tudo dentro da santificação isso daí. Você é uma vida santificada, é uma vida limpa. Se é uma vida limpa, agora você está preparando para se encher. O Espírito Santo, ele enche. A justificação, Deus te pegando, a santificação te limpa. E é limpo e ainda posto a um lado para o trabalho. Depois que é colocado no trabalho, mas para ser colocado no trabalho, então você precisa ser cheio. Aí é cheio do Espírito Santo. E é nisto que Deus sela você com o plano da salvação. Aí você diz, agora estou salvo. Eu creio na minha salvação. Porque eu já fui justificado, já fui santificado. E agora eu não estou posto a um lado. Deus me encheu. Me encheu com a palavra do dia. E me enche com aquilo que satisfaz a Deus. Você é um vaso cheio agora de sua palavra, de sua misericórdia, de suas bênçãos. Não é você, é Ele que te enche. Talvez, eu estou cheio de Deus. Mas não é eu falar que estou cheio. Os outros veem a minha vida santificada. Isso eles veem. Eles olham porque o meu exterior muda. Meu visual muda. É a santificação. Mas isso não me salva. Mas me mudou. A justificação também não me salva. Mas me pegou. Agora, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Vamos lá. O que é o Espírito Santo? É a palavra do dia.
Você crer na palavra do dia é uma evidência de que você tem o Espírito Santo. Então você vê, aqueles que não creram em Lutero não puderam ter o Espírito Santo na proporção de justificação. Os que não creram em Wesley e creram em Lutero, eles se perderam porque Deus já estava trazendo santificação e eles ficaram lá na justificação. Depois vieram os dons espirituais, porque os pentecostais não é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais são os dons espirituais. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo foi a mensagem do irmão Branham. Ali estava o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque Pentecostes está nas eras. Então estou entrando já em outro ponto aqui para falar com vocês, que eu creio que é importante nós passarmos por tudo isso. Escuta o que o irmão Branham diz aqui. Amém. Ó, que coisa! Quantos creem nisso? O Espírito Santo em todo lugar na Bíblia é uma obra consumada. É um selo da salvação. Você foi salvo, então tem o selo. Se você diz que foi salvo e não tem o selo... Agora, o selo é aquela mensagem daquele dia. Você não pode hoje ser selado com o Espírito Santo, com a mensagem dos Estados Unidos. É para falar claro. Você não pode hoje estar selado com o Espírito Santo com a mensagem de William Branham. Aí diz, agora perdi tudo. Mas você não pode, porque a mensagem de William Branham foi ontem. A mensagem de William Branham foi: não diga a ninguém. Nós não estamos vivendo nos dias de William Branham. Nós estamos vivendo nos dias de outro selo. Nós dependemos disso. Se vocês passaram pela justificação, santificação e receberam o selo da salvação, então você vai ver tanta gente perdida no tempo do irmão Branham, porque eles eram justificados, santificados, mas não receberam o selo. Eles estavam cheios de dons, fazendo milagres, maravilhas, como o povo faz hoje, mas não tinham recebido o selo. Receber o selo de Deus era receber a mensagem de William Branham nos Estados Unidos, no entardecer, quando Deus estava cumprindo Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Aquele era o Espírito Santo. Luz, não era escuridão, não. Escuridão é Lutero e Wesley e Pentecostes. Esse é dia sombrio, que você não sabe se é dia ou se é noite. Esse é tempo de confusão, nem dia nem noite. Mas no entardecer haveria luz. E no entardecer foi quando Deus levantou William Branham. Aquele era o entardecer. Então, se as pessoas receberam as mensagens anteriores e não receberam a mensagem de William Branham, elas perderam, porque a mensagem que Deus deu a William Branham era o selo. Era o selo das eras. Certo? Você tem aqui o selo das eras. Não, você não pode ter as eras incompletas. Por isso Deus tem quantas eras? 7 eras. Mas o que aconteceu na 7ª era? Ele não diz, na 6ª era, o 6º mensageiro vai revelar os milagres. Ele diz, como? No 7º. Nos dias do 7º. Porque o 7º é o selo. Naqueles dias você fica sabendo do plano da salvação, que nós nem sabíamos direito do plano da salvação. Nós criamos em trindade, em dualidade. Mas quando chegou William Branham, aquilo trouxe a glória de Deus a nós. Trouxe a revelação de sua palavra, de sua deidade. Aí ficamos sabendo que Deus é um. Aí aceitamos Ele. Aí fomos batizados no nome dele, Senhor Jesus Cristo. Este é o batismo original, correto. O batismo falso é o da católica, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. É dos crentes, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é batismo falso. O verdadeiro batismo é o que Pedro fez no dia de Pentecostes, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o selo.
o dom do Espírito Santo não era língua estranha, era o selo. Quando você chegava ali, você era batizado e aí vinha o selo da salvação sobre o indivíduo. As pessoas hoje, pentecostais, não têm selo, gente. Está tudo sem selo. O Pentecoste desse tempo final foi casca. Ele pode dizer, olha, eu estou cheio. O que te enche é só a semente. A hora que ela sai, daí acabou, você é vazio. Você vai para o fogo. Pentecostes vai para o fogo. Tem muitos crentes na mensagem querendo ser pentecostal. Ele quer ir para o fogo mesmo. Pentecoste é casca. O profeta pregou, vocês não sabem porque não quer saber, não recebe a mensagem. Aí diz, eu criei na mensagem do profeta. Nem creu. Quando você crê na mensagem do profeta, você é justificado. Quando você pratica a mensagem do profeta, você é santificado. Quando você recebe a mensagem do profeta, você é cheio do Espírito Santo, na era que Deus está te dando. Mas a maioria nem crê, eles estão na igreja, mas nem crê. Tem muitos que estão nas igrejas, nem crê em Jesus Cristo. Quando você fala, batiza em nome de Jesus Cristo, aí não. Então você não crê em Jesus Cristo, rapaz. Você crê Pai, Filho e Espírito Santo, você crê na Trindade, você crê na Igreja Católica, que trouxe essa doutrina da Trindade. Não foi os apóstolos, não foram eles que trouxeram essa doutrina. Foi o Papa São Damaso. Quem lê um pouquinho da história, a mensagem de Mombrana, sabe, por volta do ano 300, o Papa São Damaso quem fez isso. E eles estão crendo nisso, achando que foi Deus. Não foi o Deus do céu, é o Deus dessa era maligna que fez isso, que deu para vocês a doutrina do batismo falso, por aspersão em criança. E o batismo é para arrependimento, a criança não sabe arrepender. Você só se batiza depois que você aprende, você arrepende dos seus pecados, porque a Bíblia diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não é nascei-vos, arrependei-vos. As pessoas fazem a coisa errada. Nasce a criança e já quer levar para ser batizada lá no padre. Mas pode batizar, um batismo pagão. Não é reconhecido por Deus. Porque você tem que acompanhar a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, então não tenha mais nada. Agora, se você tem o catecismo, é diferente. O catecismo, você segue a igreja, a denominação católica romana. Mas se você tem a Bíblia, você segue o cristianismo. E o cristianismo começa com o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É tão simples, não é? Mas é Deus selando o seu plano. Você é batizado em nome de Jesus Cristo, aí Ele sela você com a salvação. Se você não é batizado em nome de Jesus Cristo, você não pode receber o selo. Seu batismo foi falso. Então você não recebe o Espírito Santo. Ah, mas eu falo línguas. Isso não é Espírito Santo, isso é dom. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei os enfermos, expulsei demônios, fiz isso no seu nome. Nunca vos conheci. É o que o pastor Bispo está dizendo, que Deus conhece e Deus não conhece. Deus conhece os seus, mas não conhece os outros. Nunca vos conheci. Mas eu fiz isso, eu fui na igreja, eu servi o Senhor. Nunca vos conheci. Mas eu estive lá, entre o povo do profeta, eu nunca vos conheci. Eu estive lá com João, eu nunca te conheci. Não. O que falta para Deus te conhecer? Ele sela com o selo. Esses são aqueles que Deus tem conhecido. Ele selou com o seu selo da salvação. Agora, dentro de 7 eras da igreja, nós passamos por esse período. E Deus vem com outro selo. E você pensa, agora eu tenho o selo dos dias de Paulo, dos dias de Pedro. Mas Deus não é só os dias de Paulo, de Pedro, de Tiago. Deus é os dias de João. Estou falando agora dos dias de João. Lá atrás, nos dias do Apocalipse. Você precisa crer nisto. Você precisa caminhar mais um pouco e ver o plano de Deus. 7 eras da igreja. 7 eras da igreja trabalhou com o plano da salvação, cura divina, o batismo do Espírito Santo, com aquilo que Pedro pregou.
Mas aqui no último dia, como eles tinham perdido desde o ano 300, tinham perdido, aí Deus prometeu: vou mandar Elias, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Então Deus já tinha preparado algo para depois te dar o selo. Elias vai vir e vai restaurar. Quando Elias vier, vocês todos estão batizados, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Elias vai vir e vai mostrar qual é o batismo, e todos vocês vão batizar outra vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Elias virá e restaurará. Ele restaurou o batismo, restaurou ceia, restaurou a ordem da igreja. Ele restaurou o que tinha que ser restaurado: a fé original, o único Deus verdadeiro, a crença verdadeira. Ele veio e restaurou. Elias fez isso. Então, se as pessoas não aceitam essa restauração, elas não podem alcançar o selo, porque Deus tem um propósito sempre tríplice para poder te selar. Ele vem manifestando e ele restaura, ele vem com uma mensagem para fazer o casamento, ele vem com uma mensagem para revelar toda a palavra, todo o mistério escondido. E quando ele faz isso e você rejeita, você não pode receber o selo, porque o selo de Deus é a mensagem do dia. Amém? Até ali atrás o povo foi salvo, até 1900, aqui no Brasil, até 1970, o povo foi salvo. Quem morreu, e quem era salvo foi para o céu. E você sabe, ir para o céu sempre é um estado de espírito, porque haverá ressurreição para poder chegarmos até lá. Mas essas pessoas foram salvas, mesmo batizadas, falando Pai, Filho e Espírito Santo, até 1970, mais ou menos, porque não tinha outra explicação. Mas depois de 1970, o Brasil choveu explicação de norte ao sul, de leste a oeste, por toda parte choveu explicação, pregações, ensinamentos da unidade de Deus, do batismo em nome de Jesus Cristo, que Deus mandou um profeta. Dali para cá, os crentes que rejeitaram morrem e estão perdidos. Mas eles morreram, eram fervorosos na igreja, mas o selo de Deus eles não receberam. A mensagem do dia para o Brasil, estou falando em 1972, foi quando o pastor Joaquim recebeu a mensagem. E aí que choveu por toda parte o ensinamento desta mensagem, e as pessoas rejeitaram e elas se perderam. Naquele tempo era rejeitar e perder, porque era a mensagem do dia. A terceira etapa nós não conhecíamos até o ano 2000. Todo mundo que morreu até ali, que é para ser salvo, é salvo, mesmo batizado em nome de Jesus Cristo, crendo no profeta, não sabendo nada de trovões, não sabendo nada de novo nome, mas eles foram salvos baseado naquilo que eles ouviram naquele dia. Depois do ano 2000, a coisa muda. Deus vem e faz outro rebuliço. Agora, eu quero sempre mostrar que existem pessoas boas que são salvas, mesmo neste período, elas são salvas, mas porque elas não dedicaram a Deus, Deus as tirou da terra. Como já foi falado aqui de alguns homens, alguns bons pastores, que eu andei com eles, foram bons pastores, sinceros, os melhores que eu conheci, os mais sinceros que eu conheci, já morreu. Agora, eles não conseguiram ver esta mensagem. Eles chegaram perto, eles ouviram. Eles ouviram. Eu preguei para eles. Eram poucos, mas eles estavam ali, em Poços de Caldas, no ano 2000, quando eu preguei a Era da Noiva, tempo de decisão. Eles ouviram. Foi um rebuliço no pequeno grupinho que estava lá à noite.
e saíram preocupados, um conversando com o outro e perguntando se podia levar aquela mensagem que eu preguei para o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Falei, pode levar. Isso é bom vocês levar para lá. Não sei se chegou lá. Só sei que eles ouviram mais uma vez nas suas igrejas, porque eu tenho crente, parentes lá que ouviram uma vez. Mas depois eles abafam, porque eles não dão conta. E é aí onde eles rejeitam o selo. E por ser honestos, por ser sinceros, por viver a palavra do dia e não dar conta da palavra que Deus está dando naquela hora, Deus pega e os leva. Deus os tira da terra. E o problema é esse: eles são salvos, depois suas famílias estão perdidas. Eles são salvos e suas igrejas estão perdidas, porque suas igrejas continuaram vivendo e não creram, porque não viram o seu pastor crer. Não viram o seu pastor decidir. Por isso, vale a pena você ter um pastor revelado. E o pastor revelado, ele sofre, mas ele diz, eu creio. Ele perde a igreja, mas ele não perde a salvação. Mas o pastor que não é revelado, ele perde a salvação, mas não perde a igreja. Por isso que Jesus diz, nunca te conheci. Mas eu preguei sua mensagem. Até falei que o 7º selo era Brana. Você falou. Mas você depois não aceitou o meu novo nome. E você sabe, depois do meu novo nome ainda tinha um cravinho lá. Ainda tinha João. Eu ouvi falar de um negócio desse lá mesmo. Então, era o dia do selo. Cada época você vai ver que Deus tem um plano e tem um selo. Então, o plano da criação foi selado com o sábado um dia. O plano da salvação foi selado com o Espírito Santo, uma eternidade. Vinde a mim, 11:28 de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para as vossas almas. Eu darei sábado para as vossas almas. Quando Moisés deu sábado para os vossos corpos, eu, Jesus, dou sábado para as vossas almas. E eles não quiseram. Eles quiseram ficar com Moisés. E assim, quando Deus faz algo aqui na frente, completa outro plano. Porque o plano da salvação foi completo, aí Deus vem para completar o plano das eras. Nós temos 7 eras na igreja. E Deus tem que completar esse plano. Ele tem que mandar um selo. E a última mensagem, o selo, é William Marion Branham. Pronto. Eu pensei que era o Espírito Santo, então, mas se você não aceita aquele homem... Olha, se você não aceita o Pedro que pregou, você não recebe o Espírito Santo. Se você não aceita o Brana que pregou, você não recebe o Espírito Santo, não tem jeito. Porque o Espírito Santo, ele é derramado através da mensagem de um homem, e aquele que tem fé, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você não tem ouvido, não tem fé para ouvir aquilo, você não deixa aquilo penetrar. E você perde aquele plano. Eu dou graças a Deus que eu entrei nesse plano. Eu vivo regozijando por entrar nesse plano. Esse plano das eras. Como Deus veio 7 eras. Sabe o que é? 7º. A Laodiceia é direito dos povos. Mas de dentro de Laodiceia saiu um que era descanso. O 7º. Mas Laodiceia era direito dos povos. É direito dos povos. As mulheres estão em busca de seus direitos. Os ladrões estão em busca dos seus direitos. Todo mundo está em busca de seus direitos. Preste ou não preste, está buscando seus direitos. Por quê? Estamos na era de Laodiceia. Esse é o lado externo. Nós saímos, mas ela está aqui em torno de nós. Os direitos
dos povos estão em torno de nós. Nós não usufruímos destes direitos, porque o nosso direito agora é crer na palavra. O nosso direito é, como diz William Branham, que o cordeiro, ele rende seus direitos para poder tomar a palavra do dia. Amém? Então, nos dias do irmão Branham, aí você vem a revelação dos 7 selos. O que é 7? Descanso. Então, o que é Branham? Você já notou isso? Branham é descanso perfeito. William Marion Branham. 777. Descanso. Creia como você quiser. Isso daqui é simples coisa que nós podemos deixar para você. É descanso. Não é o homem Branham. É porque Deus sempre tem um homem. Deus trabalha através de um homem. Não era o homem Pedro, mas o homem Pedro, pela falha dele, ele foi um problema para o seu dia. Que eles podiam olhar e dizer: Pedro? Eu escutar Pedro? E outros que conheciam Pedro, ele negou Jesus. Acho que eu vou crer em Pedro? Eu não. E Jesus já tinha falado para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Isto é, antes de você converter, não tente pregar para ninguém. Não tente converter ninguém, você tem que ser convertido primeiro. Quando te converteres, confirma. Aí ele estava convertido porque o selo veio, e era nos dias dele que o selo da salvação. Jesus é a salvação, mas você não pode ter só Jesus. Você tem que ter o selo de Jesus, o selo da salvação. E é receber a vida que saiu de Cristo aquele dia no Calvário e retornou no Pentecostes como fagulhas de línguas de fogo e penetrou em cada um dos filhos de Deus naquele dia. Amém. 7 é descanso. 7º anjo é descanso. 7º selo. Irmãos, vocês veem, o povo não está descansado. Ai, ainda tem o 7º selo. Não, nós estamos descansados. 7º selo, descanso. 7 trovões, descanso. Tudo 7. Novo nome, descanso. Eles ficam preocupados conosco que nós estamos descansados. Nós estamos aqui descansados com este plano de Deus das eras da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, eu vou dar descanso para vocês. Eu vou revelar a palavra que vocês não sabem. Então Deus veio e fez isso nos dias da voz do 7º anjo. Branham. 7 letras, B-R-A-N-H-A-M. Descanso. Foi bom que o William Branham diz: olha, H-A-M faz parte do nome de Deus. Era como dizer, complete. Você não vai completar para frente, tem que completar para trás, né? Você tem que completar antes, sempre vem para completar, reticência, aí você completa. Não, aqui agora é reticência H-A-M. Complete. Entende? 7, descanso. E as pessoas têm tudo, irmão, está tão fácil, tem hora que a coisa está tão fácil, complete isso daí. H-A-M faz parte do nome de Deus. Faz agora ele total, porque parte não vai adiantar, você vai sair pregando. HM é nome de Deus. Não, HM faz parte. Eu já preguei HM, é o nome de Deus. Já preguei. Mas hoje eu já sei que faz é parte. Mas lá no início, eu comecei com essa parte, achando que era tudo. Mas eu sabia que tinha o anterior, mas eu não podia falar que os outros arrepiavam. Não podia falar. Se eu falar, como eu preguei, se vocês já viram, eu preguei uma mensagem em 2000 sobre o novo nome. É o novo nome antes do rapto. O novo nome antes do rapto. E eu preguei dizendo: eu não vou falar para vocês qual é o novo nome. E escrevi Branham e pus na parede. Eu não vou falar. Vocês podem ficar descansados, sossegado, que eu não vou falar qual é o novo nome. Branham na parede.
Escrevi num papel assim, de brana lá na parede. E deixei. Então, isso foi no ano 2000, em Ituverava, estado de São Paulo. O pastor perdeu a igreja por isso. Não creio que perdeu a igreja. Um bom homem, amigo meu, mas não conseguiu ver isso daí. Mas estava ali. HM faz parte do nome de Deus. Você tem que completar. HM não é descanso, é brana que é descanso. Você tem que tomar o 7. O 7 é descanso. O sábado é o descanso da criação. O Espírito Santo é o descanso da salvação. Aqui você tem brana, o descanso das eras. Oh, por que não aceitar isso? Mas você já notou que nós temos outra vez, para poder completar o nosso dia, após Apocalipse 10, de 1 a 7. Outra vez. Apocalipse 10, de 1 a 7. Então, quando chega no 7, vem o descanso, vem o selo. E Apocalipse 10, de 1 a 7, o selo é João. Já notou? O selo é João. Venceu outro 7, Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão Brana, o 7º anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Se você quer ver a mensagem de William Brana selada em você, precisa de receber João. Eu preciso de receber João. Será que dá para receber selo? Receber. Ele diz, não, eu recebo Jesus. Aí vem um crente lá fora, eu creio em Jesus. Ih, filho, você está tão longe. Você está tão longe que Jesus, mesmo se você encontrasse com Jesus verdadeiro, ele ia falar para você, eu chamo é Brana agora. Não chamo Jesus. Eu me chamo Brana. Agora, o meu novo nome, eu me manifestei. É outro 7. Eu me manifestei e você está lá atrás. Como quando eu vim, eles ficaram lá atrás com Moisés, o 7 de Moisés, da criação. Agora eu manifesto outra vez e vocês ficam no 7 do Calvário, na descida do Espírito Santo. Eu estou cumprindo outro 7. As pessoas não têm percebido isso, que Deus tem caminhado através de eras, mudando de homem até chegar no homem do dia. Ele começa com Adão, mas a hora que ele chega à perfeição do 7, ele é. Ele começa com Adão, quando ele chega na perfeição do 7, ele é. Olha para você ver. Ele começa com Adão. Quando ele chega na perfeição do 7, ele é Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão. Viu? E tem hora, a gente aprende tanto Brana, quem fala Brana tudo. Aprendemos Jesus, quem fala Jesus tudo. Mas quando você vê o homem, Deus começou com Adão. Mas a hora que ele completou a obra no arrebatamento, foi Enoque. Aí Deus começou com Paulo. É Deus, em Jesus é Deus em carne. Agora, quando ele completa a sua obra, o 7 é Brana. E se eles pudessem notar, tudo está com referência na Bíblia, para nós crermos nisto. Tem que vir através desta matemática. Deus tem uma matemática. 1, 3, 7, 12, 24, 40, 50. Isso é uma matemática de Deus. Você tem que passar por ela. Você tem que ver Deus é um. Manifestou o Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que ver essas coisas. Os 7 eras, 7 selos, até o novo nome é 7 letras, BRAMHAM. Tudo isso está cumprindo o propósito de Deus, Deus selando o seu plano.
Irmãos, nós temos vivido o plano da revelação pelo sétimo anjo, e Deus sela este plano com João. João vem e come o que Brana fez. Comeu tudo que Pedro pregou, Paulo e comeu tudo. Aí pregou. O que João faz? Come o que Brana pregou e traz para nós a revelação completa. Porque agora não é parcial. Até o irmão Brana, no 7, que ele era o sétimo, era o descanso, mas Deus reservou uma parte para nós, porque nós também fazemos parte do sétimo selo. Festa das Trombetas, 232. Quando esta noiva for raptada, reunida e raptada, aí termina o sétimo selo, diz o profeta. Nós fazemos parte do sétimo selo. Quando chega nós, é aqui que você vai ver a perfeição do plano da revelação. Deus tinha um plano de revelação e Ele aperfeiçoou este plano quando Ele vem e traz João. Os dias de João, os dias da mensagem. Aí João vai pregar para você que Deus é adorado em 7. E você sabe quem pregou isso? Foi Brana. Brana pregou, Deus é adorado em 7. E Brana dizia, 7 é o número de Deus. É o número de adoração. Mas é esta adoração que você tem que ver aqui, do último plano de Deus para os gentios. O último plano de Deus é a revelação da palavra. E agora, o 7 é adoração. Você não pode adorar a Deus mais em 5 só, que é Jesus. Você tem que adorar a Deus agora crendo em Brana. Você adorava em 5 quando Brana não existia, quando você não sabia da revelação. Mas quando você vê a revelação em cena, então você adora a Deus em 7. Isto é, eu creio que o Senhor Deus também é o William Brana. Eu creio que Ele manifestou com um novo nome, e o seu novo nome é Bran. Então você está adorando a Deus em 7. Não é questão de você ficar assim na foto do irmão Brana adorando Ele, nada disso. Você adora a revelação, aquilo que foi revelado. Você adora o que é sétimo selo, sétimo anjo, 7 trovões, novo nome. Você adora aquilo. Você não está adorando a Deus apenas nas eras, Ele é meu salvador, meu curador. Não, eu estou adorando Deus agora. Ele é sétimo anjo, 7 selos, 7 trovões, novo nome, 7. BRANHAM. Então a minha adoração, minha oração, o meu louvor, por isso os cânticos têm mais vida quando você coloca o plano completo de Deus do dia. Você vê, Deus completou agora conosco nesse tempo final. Ainda que eu sempre digo, vamos, nós podemos aguardar mais alguém, quem sabe esse João chega. Enquanto João não chegar, vamos comendo o que João está dando. É incrível, não é? Mas a gente tem que comer essas coisas até que João chega. Você tem que deixar isso no ar. Isso é uma coisa boa. Isso abala a pessoa que não tem fé ainda. Isso abala. Eu gosto disso. Não é clarear tudo assim, pá, bife. Tem hora que você fala, mas deixa a coisa no ar. Jesus falou e não explicou. Brana falou e não explicou. E ainda que eu tenha que comer e pregar a todas as nações, me perdoe. Está perdoado, né? Ainda que João tenha que comer e pregar a todas as nações, mas pode deixar alguma coisa no ar. Porque isso é bom para outros tropeçarem. É ou não é? Eles falam assim, é ou não é? Eu falo, é e não é.
Por quê? Porque não é o profeta dizer, eu não sou profeta nem filho do profeta, nem filho de profeta. É assim. Mas e o que ele é? Profeta. Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Você é Elias? Não, não sou Elias. Aí vem Jesus e fala, ele era Elias. Mas você mentiu para mim? A pessoa que tem que ter esta revelação é ao ouvir a mensagem que você sabe se João está na terra ou se ele vai chegar. Ao ouvir a mensagem, se você ainda não tem algo completo, então João não chegou para você. Mas se algo já completou, o selo foi João. Amém. Obrigado, Senhor. Que nesse tempo de João é tempo de descanso também. É o Espírito Santo selando a mensagem em cada um de nós e nos dando repouso eterno. Obrigado, Pai. O mundo não vai aceitar isso, o mundo não vai ver isso. O Senhor faz cada coisa, Senhor, que o mundo não vê. O Senhor não pega os grandes, o Senhor não pega os renomados, o Senhor pega um Pedro pescador, o Senhor não nasce em lugar importante, o Senhor vem nascer na manjedoura, o Senhor não manda um profeta de grandes lugares, traz ele filho de um bêbado. Deus tem misericórdia, o Senhor trabalha de forma que só o seu povo enxerga, aceita e diz, é Deus, eu não estou vendo Deus direito olhando pela família, mas é Deus, isso é Deus, a palavra é Deus trabalhando. Estamos agradecidos por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.